boa tarde. Meu nome é Ludmila. Meu nome é Lida. Nós somos mediadoras treinadas e orientadas pelo Tribunal de Justiça para auxiliar as pessoas a resolverem questões, conflitos. A Ângela Blau assistirá à nossa sessão de mediação. Ela será observadora. Ela observará os trabalhos, né, o que acontece nessa sessão. O nome da senhora completo, por favor, qual é? Ana Carla da Marada Deixa eu ver Oliveira. aqui, tem mais um. Como você prefere ser chamada, Ana Carla? Ana Carla. Você, qual é o seu nome completo, por favor? Renata de Araújo Thiago. E como a senhora prefere ser chamada? Pode ser Renata. Ok. Agora nós explicaremos o que acontece na mediação, como a mediação acontece, essa sessão, o que nós esperamos de vocês, né, o que nós auxiliaremos a vocês, qual que é o nosso papel aqui como mediadora. Bom, como a Dia já falou, eu vou explicar para vocês o que é o papel da mediação, né? Que é facilitar a comunicação entre as partes, para que vocês, afinal, possam chegar a um consenso e a um acordo, né? O nosso papel aqui é auxiliar vocês a concretizar esse acordo. É um processo voluntário e informal também, né? É bom que fique claro, vocês participam voluntariamente. E a decisão também aqui é das partes. Aqui a gente não tem nem por decisão. E se nós chegarmos a um acordo, nós lavraremos um termo que será encaminhado ao juiz para homologação desse acordo. Em caso negativo, se a gente não conseguir chegar, nós também faremos uma certidão negativa que será encaminhada ao juiz. O nosso papel aqui como mediadora, nós temos a obrigação de ser neutros e imparcial quanto ao conflito que está sendo vivido neste momento. As sessões de mediação têm duração média de 30 minutos, podendo ocorrer em sessões individuais, com vocês separadamente, né, com média de 5 minutos, né, com cada uma que nós conversaremos, que pode ser pedido de vocês ou ao nosso critério, quando acharmos necessário. A regra fundamental da sessão de mediação, para que ela seja um sucesso, para que nós cheguemos a um acordo que seja agradável para as duas partes, eu peço a vocês e peço a colaboração de vocês para que não interrompam e tentem escutar um ao outro, né? Quando um estiver falando, não interrompa, e de mesmo modo, a outra, quando estiver falando, a outra parte não interrompa, por favor, para que uma possa escutar a outra, ver interesse e possa realmente buscar uma solução para o conflito. Do lado de vocês tem um bloco de anotação com uma caneta. O que vocês se recordarem, alguma questão que vocês quiserem botar aqui em xeque, né, na sessão de mediação, por favor anotem no papel, e quando for a oportunidade de vocês, que nós daremos, né, em tempo igual, vocês poderão falar quanto ao que vocês escreveram no bloco de anotação. Uma característica da mediação, gente, é a confidencialidade. Então, nós, mediadores, somos impedidos de levar a juízo o que for tratado aqui nessas audiências. Como a Dia já falou, né, poderá ser oportunizado as audiências individuais, caso haja necessidade, né, vocês tenham interesse, ou nós mesmos possamos sugerir isso. Então, tudo que for tratado nesses momentos, só vai ser passado, Dona Carla, que a senhora falar conosco, individualmente, só vai ser transmitido a Dona Renata se ela autorizar, e vice-versa. Tá? Então, que fique claro que nós aqui estamos para ouvir, mas que nada que for tratado vai ser confidenciado ao juiz. É fundamental para uma sessão produtiva que não haja ofensa entre vocês. Essa sessão deverá ser absolutamente respeitosa. E nós, como mediadores, esperamos de vocês o máximo de colaboração possível, que vocês se unam, se juntem rumo a uma solução mutuamente favorável, que realmente tentem ver a perspectiva da outra parte
que exponham informações relevantes, que ajudem a entender soluções e as questões, que apresentem os interesses e procurem reconhecer o interesse do outro também. Pense em proposta e encontrem os interesses de vocês dois, o objetivo em comum que vocês têm. Eu só queria lembrar mais uma vez que esse ambiente aqui tem que ser extremamente respeitoso, né? Que cada um saiba utilizar o seu tempo para falar, que vai ser oportunizado as duas partes ao mesmo tempo, e que qualquer discórdia, né? Qualquer desentendimento que aqui ficar estabelecido pode já acarretar o encerramento dessa mediação. Então, de acordo com tudo isso, com essas regras que a gente expôs, de tempo, de respeito, vocês concordam em participar? Concordo. Então, outro ponto que eu queria deixar claro, gente, é que esse acordo que vocês, e que a gente espera chegar a um acordo, vocês vai chegar através da nossa facilitação, é que vocês cheguem a um acordo, mas que seja um acordo executável, tá? Porque tem que ser uma coisa que seja possível fazer. Então, que fique claro isso. Tudo bem? Está claro? De tudo que foi colocado, ficou alguma dúvida, algum ponto que não ficou esclarecido? Vocês querem pontuar alguma coisa? Esclarecer alguma questão? Quanto a alguma característica, tempo, prazo? Não. Alguma dúvida? A senhora também, dona Carla, não há dúvida? Dona Ana Carla, agora vamos começar a explanação dos fatos, como a dona Renata, que é a autora, ela que deu a entrada na ação, a gente vai começar por ela, depois a senhora vai ter o mesmo tempo para expor o problema, tá bom? Combinado? Combinado. Então, pode começar, dona Renata. Quando eu contratei o serviço da Ana Carla, a única coisa que eu queria era ter minha obra entregue dentro do prazo que a gente combinou, né? Eu olhei alguns orçamentos, né? E foi a empresa dela porque ela tinha uma equipe boa, 3 pessoas na equipe, daria para fazer a obra no tempo, dentro do prazo. Mas não foi isso que aconteceu, né? Dentro de um mês ela prometeu, ela e a equipe dela, de 3 pessoas, né? Prometeu que em um mês a obra seria entregue. Então, isso me deixou muito satisfeito, né? Porque eu precisava dessa loja o mais rápido possível, eu precisava do dinheiro, eu ia fazer locações, então eu contratei ela por esse motivo. A questão, ficou combinado que o valor total seria R$12.000, sendo que 6.000 iam ser entregues antes do serviço, para compra de materiais, pagamento da mão de obra, né? E 6.000 após a finalização da obra. Só que nós combinamos o prazo de um mês para tudo ser entregue. Eu fiz compromissos, né? Eu já planejei né, a loja, a locação, consegui um contrato, estava tudo combinado. A pessoa ia fazer a locação da minha loja, ia pagar R$500 por mês, esse contrato ia ser fechado, ia ser de 1 ano, né? E não foi isso que aconteceu. Na Carla e a equipe dela demoraram mais de um mês para entregar a obra, né? Isso ela fez inspeção do solo, fez testes, e ficou comprovado que em 30 dias ela conseguia entregar para mim, né, tudo que a gente combinou. E por esse atraso de um mês, eu perdi um contrato, ia ser muito vantajoso para mim, eu estava contando com esse dinheiro, né? Eu estou no vermelho por causa disso, tenho contas para pagar, tenho uma família para sustentar, né? Então eu não vou pagar essa segunda parcela, porque além de eu não ter o dinheiro que eu ia pagar ela, estava contando já com esse contrato de locação, né? Esse prejuízo que eu tive, porque ela fez um compromisso comigo, eu não tenho condições mais de pagar, porque eu perdi o contrato e não tenho nada mais em vista para locar esse imóvel, né? Além desse transtorno todo, ainda veio tirar satisfação comigo, né? Eu fui desabafar com meus vizinhos, né, para falar da situação que estava ocorrendo, que eu estava insatisfeita. Ela ficou sabendo e veio tirar satisfação comigo, falou que eu era ignorante, que eu não tinha conhecimento nenhum. Mas a sua formação é em construção? Não tinha. Dona Ana, a senhora terá um momento da senhora. Por favor, anote no Não, grupo. mas Por que ela favor, fala só o um que ela momento. quer, né? Agora é o momento dela, por Ah, favor. tá. Veio tirar satisfação comigo, que eu era muito ignorante, que eu não tinha conhecimento nenhum eu tenho conhecimento, eu não tenho conhecimento em engenharia, né? O meu conhecimento são em obrigações, né? Nós fizemos um contrato, era aquilo que estava combinado, houve inspeção,
né? Então, para mim, o que vale é o que ficou combinado, né? Então, e mesmo com a obra atrasada, já tinham mais de 15, 20 dias de atraso, a equipe dela chegava 9 horas da manhã para trabalhar. Se ela fosse uma pessoa comprometida, responsável, né? Ela teria, olha gente, já está atrasado, vamos chegar 5, 6 horas da manhã, né? Quando já tiver o sol nascendo, vamos começar a hora mais cedo para a gente entregar. Vamos tentar, né, reduzir o mínimo possível esse atraso? Não. Chegava 9 horas da manhã, tirar 11 horas da manhã já estava saindo para o almoço, tirava 3 horas de almoço, o que é isso? Ainda vem ter satisfação comigo, falando que eu sou ignorante, ela que não tem Você não tem mais nada pra fazer, Você não não é é o o seu momento. Agora, Não. se o dinheiro está saindo do meu bolso, é lógico que eu vou fiscalizar, é lógico que eu vou trabalhar todo dia, entendeu? É um empreendimento, eu preciso do resultado, eu preciso do dinheiro. Então, em razão de todo o prejuízo que eu tive das contas que eu não consigo pagar, em razão desse prejuízo, né, do contrato que eu perdi, eu não vou pagar para ela a segunda. Fica como danos morais, entendeu? Eu não vou pagar para ela a segunda parcela. Tem mais alguma coisa que a senhora gostaria de... Não, é só isso mesmo que eu queria dizer. Só isso mesmo. Ok. Então agora nós passaremos a palavra para a dona Ana Carla. A senhora pode falar aqui. Acho engraçado que quando a gente teve a oportunidade de conversar, essa dona Renata aí não quis conversar comigo, não. Realmente falei que ela era ignorante, aí queria bater em mim. Gente, realmente, dona Renata, eu prometi que o serviço ia ser entregue dentro de um mês. Só que, dona Renata, choveu, você não está acompanhando o tempo. Esses dias não, dona Renata. A pessoa está sendo irônica. Dona Renata, esse mês não era mês de chuva, dona Renata, e choveu. E o solo, realmente, que antes ele apresentava estável para fazer a construção, ele se mostrou instável. Se a senhora quer que eu entregue, se a senhora quisesse que eu entregasse dentro de um mês uma obra para a senhora para depois apresentar a rachadura, eu entregava. Mas pela qualidade do meu serviço, eu não ia te entregar o serviço mal feito. Por isso que o serviço não foi feito dentro de um mês. Por que você não vai trabalhar mais cedo? Só um momento, doutora Renata. Eu acho que se isso aconteceu, não é do meu feitio, dona Renata. Isso aí mesmo. Chegar 9 horas para trabalhar nem de um dos funcionários. Se isso aconteceu, obrigada por a senhora ter trazido isso à tona, porque não é da nossa qualidade fazer um serviço dessa forma. Lá em casa tem um galo, é verdade, tem um galo e todo dia ele canta. Então, antes das 6 horas, eu já acordei foi muito tempo, já levei meus meninos para a escola e estou lá na obra. Às vezes, esse dia que a senhora foi lá fiscalizar, deve ter dado algum problema. Mas eu, dona Renata, eu entreguei a obra para a senhora, mesmo que depois de um mês, eu entreguei ela finalizada. Tá certo que meu erro foi ter entregado depois, mas não foi por mim que eu não entreguei no prazo estipulado. Foi por causa do solo. Então, gente, eu fiz meu trabalho, contratei os 3 meninos para subir o telhado lá, para fazer a loja. E é um ponto comercial tão bom, eu tenho que pagar meus meninos agora, como que eu faço? Realmente, ela pagou 6 mil adiantado, ela pagou certinho, do jeito que foi combinado. Agora não quer pagar os outros 6 mil. Vocês acham certo eu ficar sem receber esses 6 mil que ela não quer pagar? E eu tenho culpa do solo não ficar molhado e ficar ruim para construir? Ô, dona Renata, como que eu faço? Como que eu vou pagar meus meninos? Meus meninos, para construir. Eu tenho filho também para alimentar. Não, tô falando dos meus meninos. Fiote não. Os meninos pedreiros. Ela fala do filho, fala do É tudo meus Os meninos. meninos funcionários. Meus meninos Senhora funcionários. Ana Carla, todo mundo tem conta para pagar. Não, mas a Essa senhora senhora me não. perdoa de não ter feito a obra. Mas não é questão de perdão. E o prejuízo que eu tive, Mas a senhora tá prejuízo que eu falando tive, da minha R$500 equipe, de mim, da ao minha mês. equipe. mas Falando. a senhora me destratou. Senhora Ana Carla. Não, dona Renata, a senhora Agora lembra chamou de aquele dia? ignorante, senhora Ana Carla. O que eu tenho que falar para a senhora é que eu peço desculpa realmente por esse atraso, mas eu acho que a senhora tem que pensar também que eu tenho que receber, que eu entreguei a obra para a senhora, mesmo que atrasada, a obra foi entregue. E que é um ponto comercial tão bom, aquele ponto que a gente construiu a loja, que a senhora com certeza vai arrumar outros aluguéis
tenho certeza que já teve um monte de gente que procurou a senhora, teve gente interessada, que chegou até mim para alugar. A senhora não vai perder. Eu acho que é isso que eu tenho para expor. Ana, a senhora já terminou? Tem mais alguma coisa que a senhora quer Não, é isso acrescentar? mesmo, é isso mesmo que eu tenho para falar para ela. Que eu vejo que eu errei porque eu não entreguei o prazo, a obra no prazo, mas não foi porque eu não quis, foi por causa de outra coisa, questão do solo. Aí não tem como modificar essa questão. E que eu acho que eu tenho que receber a quantia de R$6.000 que ficou pendente. É isso que eu tenho para dizer, só isso mesmo.